Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Meu nome é Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus queridos, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Tá bom? Então vamos começar logo aqui. Eu já queria começar pedindo desculpas antecipadas, porque hoje provavelmente eu vou fazer muita pausa para tomar água, porque tá um tempo muito seco aqui em São Paulo, então toda hora eu tenho que tomar água porque minha garganta tá toda lascada, tá bom? E então é só isso, queria dar esse toque aí. Inclusive, falando tempo seco, cara, domingo eu vi uma cena muito feia, que era bonita e era feia ao mesmo tempo, sabe? Igual, sei lá, deixa eu ver, igual quando você vê um pug, sabe? Um pug que você olha, ele é feio, mas é bonito ao mesmo tempo. Ou então o pug é só feio. Tem um outro cachorrinho, ou um pug filhote, ponto. O pug filhote, ele é feio, mas ele é tão feio que é bonito. Então, é feio, você sabe que não deveria existir, que foi eu não sei, agora você deve estar me julgando e falando, não, foi Deus que fez. E aí tá, o pug não foi Deus que fez, tá bom? Foi o ser humano que misturou raça, foi misturando, raças que nunca teriam se cruzado se fosse por Deus, que é feito com inseminação artificial, tá bom? Então, um pitbull jamais conseguiria inseminar uma pincher, né? Por questões óbvias, e aí, que eu não vou entrar no detalhe aqui, né? Mas aí eles fazem inseminação artificial e aí fazem essas mudanças. Isso aqui eu tô tirando da minha bunda, essa informação. Mas não é possível que Deus ia fazer um bicho todo cagado igual o pug. Mas o pug filhote, ele é feio também. Só que é um filhote, então é bonito. Então é uma coisa que é bonita, mas é feia e não devia existir. E aí domingo eu vi. Por que eu tô falando toda essa volta? Porque domingo eu tava vindo de Jundiaí. Eu moro em Cajamar aqui, né? Aqui tem muito mato. E aí eu tava vindo de Jundiaí. E aí o mato inteiro aqui, a montanha inteira tava pegando fogo. Teve uma queimada. E aí tava aquela linha de fogo que tem nas queimadas, né? Que fica uma linha certinha. Aí tava aquela linha. Mano, acho que tem uns 5 km de extensão de montanha e inteira pegando fogo. Então aqui tá realmente difícil de respirar, tá um fedor de fumaça. Isso era domingo, hoje é terça e ainda tá meio lascada. A minha garganta tá toda fodida, então provavelmente vou ter que fazer mais pausa do que eu faço de costume pra tomar água, tá bom? Então já queria pedir desculpa. Eu queria até lembrar você também que tá me ouvindo. Se você é de São Paulo, toma água, tá bom? Toma água pra você não ficar com a garganta toda lascada aí também, beleza? Então bora lá, vamos começar nosso episódio. Eu queria já começar falando que eu tô vacinado, meu amigo. Alô, vó, tô vacinado. Desculpa por isso. Eu li ali, eu tô vacinado, lembrei disso. Mas eu tô muito feliz que eu tomei a vacina. Agora, foi a sua primeira dose, mas pra mim já tá valendo já. Eu acho que a segunda dose é só reforço, não? Todos os cientistas falam que não, mas eu gosto da ciência o bastante para eu tomar vacina, mas eu quero tomar minhas próprias decisões, tá bom? Então, eu tomei a vacina e aí agora já vou começar a fazer show. Porque eu tomei a da Pfizer e a segunda dose da Pfizer é só em outubro. Agosto é mês que vem. Só outubro, daqui a 3 meses. Eu inclusive vi uma matéria hoje que o governo estava planejando reduzir o intervalo da segunda dose de 3 meses para 21 dias. E aí eu gostaria que fizesse mesmo, viu? Mas não sei se vai fazer não, porque já não tem vacina aqui em Cajamar. Veio indo, diminuindo a idade, né? Todo dia era uma idade, foi reduzindo. Aí chegou no 32, que é a minha vez, eu tomei. Aí no dia seguinte, era pra minha namorada tomar, que ela tem 31. Aí no dia seguinte, acabou as doses. E aí até agora não chegou. Hoje é terça, vai fazer uma semana. Eu tomei quarta passada. E aí, eu não sei se vão reduzir não. Mas enfim, eu tomei a da Pfizer e depois que eu tomei, eu fui assistir um vídeo sobre a vacina. E aí eu descobri que ela tem 95% de eficácia contra a contaminação, né? Então eu tô 95%. Na verdade, eu até queria... Eu acho que não sei se eu falei isso no último episódio. Mas não sei, eu vi um vídeo do... Meu pai mandou um vídeo do Zap, que é um cara que ele tava usando um jaleco. Mas era muito burro. E aí ele falou que tava fazendo um teste de anticorpos e ele ia ter que ter 50% de anticorpos porque ele tomou a Coronavac. E aí a Coronavac nos estudos,
indicou 50% de eficácia contra a contaminação. E aí ele falou que tava fazendo um exame para ver se ele tinha mesmo 50%. Só que ele é muito burro, porque não precisa ser nenhum gênio para saber que quando eles falam que é 50% de contaminação, não quer dizer que a pessoa só contaminou o lado direito ou só o lado de baixo. Quer dizer que era um grupo de 40 mil pessoas, 50 mil pessoas e 25 mil pessoas não contraíram a doença. Também não aqui eu até parar porque eu posso estar falando besteira, mas também não é certo. Por quê? Porque você não pode dar vacina para a pessoa e depois deixar essa pessoa propositalmente, como que fala? Exposta ao vírus. Você não pode fazer isso, entendeu? Não é um tipo não é ético você dar a vacina. Imagina, aí seria bom. Aí seria bom, não, bom pra quem também, né? Mas isso seria pra ter exatamente, tinha que ser assim. Vacinar 50 mil e aí expõe 50 mil pessoas ao vírus. E aí você vê quem que pegou, quem não, mas não pode fazer isso. Então eles deixam a pessoa viver a vida normal. Então não sabe dos 50 mil quem realmente se expôs, quem não. Enfim, mas não vamos entrar nesse detalhe não. Eu só queria dizer que a Pfizer ela tem 95% de eficácia contra a contaminação e acho que o teste de terceira fase foi com 45 mil pessoas. E dessas 45 mil pessoas, 95% nem pegou e 100% não teve a forma avançada da doença, não precisou de ficar na UTI, e isso que é importante, tá bom? Então toma vacina, queria fazer essa militância aí a favor da ciência. Mas também tem um detalhe aí, né? Que esse vídeo que eu vi é a representante da Pfizer no Brasil. Então ela é a dona, né? Então também tem que ver. Porque quando eu fui vender meu Escort, eu tinha um Escort 93. Eu vendi ele em 2009. E aí quando eu vendi, eu falei pro cara que nunca tinha sido batido, que fazia 35 km por litro e que era flex, um carro 93. E aí nem menti também, porque era meio flex mesmo, porque eu ia no posto, colocava 30 de gasolina e 5 de álcool para dar uma completada, mas isso era normal, o carro velho foi feito para isso. E então é o dono, né? Aí é a opinião do dono, nem sempre, mas não, toma vacina, tá bom? Não importa, esquece essa parte que eu falei, só fica com a primeira parte, que é a parte importante, tá bom? Então é isso, eu tô aliviado de ter tomado, graças a Deus já chegou a minha vez aí, e semana que vem eu tô voltando a fazer show. Então se você tá me ouvindo aí e gosta dos episódios que eu fico contando aí, me lamentando das águas que eu tomei no show, seus problemas se acabaram-se, porque quinta-feira que vem, dia 5 de agosto, eu volto a fazer show lá no Vandeck. A quinta agora é dia 29, então é na outra, dia 5. Lá no Vandeck, em Morato. Inclusive foi lá que eu fiz, nos últimos 6 meses eu fiz um show só e foi lá no Vandeck. Então lá eu gosto muito de fazer show lá, me sinto em casa lá. Lá eu sou tipo o Neymar jogando na Vila Belmiro. Acho que o Neymar não joga mais na Vila Belmiro, né? Mas nem sei se ele se sente em casa. Mas eu me sinto em casa lá em Morato, então vai ser muito legal esse show aí. Já tô escrevendo algumas piadas. Eu escrevi uma música nova já pra cantar lá no show. E eu tô ansioso pra mostrar pras pessoas e ser julgado sem nenhum motivo, pra ganhar quase nenhum dinheiro. Mas gosto, né? Gosto é gosto. Tem gente que... Por isso que eu não julgo mais quem gosta de Big Brother. Eu não julgo mais quem pula de paraquedas. Eu não julgo mais quem é alpinista, que é um puta bagulho idiota. O cara sobe, chega lá em cima e desce. Eu não julgo mais esse tipo de pessoa. O que mais? Eu não julgo mais quem arranca escapamento da moto. Eu não julgo mais quem tem um Up TSI e acha que tem uma Ferrari e fica andando acelerando a 7.000 giros, achando que o motor vai durar pra sempre. Também não julgo, tá bom? Por quê? Porque é o que eu faço, cara. Eu vou sair de Cajamar, ou até Morato, pra contar as coisas que eu escrevi pra 50 pessoas que eu nunca vi na vida, e elas vão me julgar, e se elas não gostar, elas vão falar bem na minha cara que não gostaram, porque quando não dá risada é isso, elas não disfarçam, né, igual cantor nenhum, a pessoa vai chegar na cara dele e falar assim, nossa, você é horrível, tá bom? No máximo você vai comentar na sua mesa, falando, nossa, esse maluco é ruim, hein? Não sei como o barco contratou um cara desse, mas o comediante, as pessoas falam isso na minha cara, que quando a pessoa não ri, é isso que ela tá falando, mesmo que ela não saiba,
é isso que eu ouço quando eu conto uma piada e ninguém ouve. E aí, uma pessoa que tem um hobby desse, uma profissão dessa, vai julgar o quê, meu amigo? Então eu não tenho moral pra julgar ninguém nessa vida. Aliás, ninguém tem, tá bom? Mas é isso, eu tô escrevendo também umas piadas sobre o fato de eu fazer várias coisas de gay e não ser gay. Porque eu tenho um Honda Fit, né, já falei aqui. Eu tenho gato, tenho 2 gatas. Agora eu comecei a andar de patins. Então, mano, eu faço uma par de coisa de gay, mas não sou gay. Eu sou tipo... Eu tô pros gays como o Eminem tá pros negros lá dos Estados Unidos. Então eu faço tudo que os negros faz, mas não sou negro. Quer dizer, eu faço tudo que os gays faz, mas não sou gay. Igual o Eminem lá, que ele nasceu na cor errada. Talvez eu tenha nascido com a opção, não é opção, né? Com a... você entendeu, né? Enfim, aí eu tô escrevendo umas piadas sobre esse negócio aí. E aí eu vou ver se eu testo lá também. E é isso. Tô ansioso. Tá bom? E então bora pra começar aqui. Então vamos começar logo o nosso episódio. Já estamos com 11 minutos de introdução e cada vez maior essa introdução. Hoje eu vou tentar terminar com 30 minutos, hein? Então se você tá num trajeto aí, ó. Você tá indo de Morato pra Luz, então se prepara que ali por Jaraguá, depois de Jaraguá qual mesmo? Jaraguá, Vila Clarice, ali mais ou menos ali vai tá acabando o episódio, você vai ter que achar outra coisa, já vai pensando no que você vai querer ouvir, tá bom? Mas por enquanto, capta aqui minhas mensagens, que hoje é um negócio importante, tá bom? Vamos falar aqui de religião e o tema, ó. A frase que eu escolhi para introduzir o tema, a frase do Raul Seixas, é a seguinte, ó. Deus disse a Noé, constrói uma arca. Deus disse a Noé, constrói uma arca, que seja feita de madeira para os filhos do Senhor. Por isso, erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Tá bom? Essa música do Raul Seixas, que ficou universalmente famosa, ficou famosa na terra e nos céus, porque realmente ela grudou igual chiclete, né? E aí lá também no céu, eu também imagino que fez sucesso, porque ela, não na voz do Raul Seixas, mas na voz do padre, do super padre Marcelo Rossi, na época que ele era mesomorfo ainda. Agora ele tá bombadaço, nessa época ele era, ele tem uma época que ele ficou muito magro, depois ficou muito gordão. Essa música aqui é na época que ele era normal. Aí agora ele tá bombado, hein? Mas enfim, todo mundo já ouviu na voz do Marcelo Rossi. Mas essa música foi o Raul Seixas que escreveu, tá bom? Como ele nasceu há 10 mil anos atrás, ele presenciou lá a época do dilúvio. E aí você deve estar pensando, mas como assim ele presenciou? Ele estava na arca? E aí é que tá. Eu não queria... a minha ideia aqui é falar sobre religião, mas eu não quero ofender a religião de ninguém e nem fazer você duvidar das suas crenças. Mas na época da Bíblia, do Primeiro Testamento, que é quando aconteceu aí o dilúvio, eles, não sei se você sabe, mas não era da Mesopotâmia, que é perto do Oriente Médio ali, mas tinha outra divisão, mas é na Mesopotâmia, né? E aí, é mais ou menos 2900, 2800, acho que ele 2900 a 3000, não, 2900 até, cara, não sei, foi uns... Mas os 2000 de Jesus pra cá, tem uns 5 mil anos que aconteceu. Então o Raul Seixas estava na metade da idade dele, né? Que ele nasceu há 10 mil. E aí nessa época, a Bíblia fala que inundou é se fosse sujo, inundou mesmo. Inundou o mundo inteiro o dilúvio. Só que quem escreveu a Bíblia, né, quem tava ali, quem presenciou, que provavelmente essa parte foi o Noé que escreveu, porque só ele sobreviveu, né, ou então os descendentes dele escreveram a história dele. Enfim, essas pessoas, elas só conheciam a Mesopotâmia. Então o Raul, essa hora tava onde? Tava aqui já, ele é brasileiro, ele tava aqui já, tava aqui com os índios na época, e Deus não matou índio. Por quê? Porque índio era de boa. Deus matou toda o velho, a galera mais evoluída, né? Que tava mais civilizada, porque com a civilização veio a putaria. E aí Deus não gostava da putaria. Aqui não. Aqui os índios estavam pelados, mas não estavam fazendo putaria com ninguém. Estava pelado, dançando, tá bom? Caçando paca, comendo peixe,
comendo tilápia, tá bom? Tudo de boa aqui, os índios comendo mandioca, só suave. E aí Deus falou, esses índios é top. Aí pra cá não choveu. Agora pra lá que choveu. Aí eles falaram, não, mas foi o mundo inteiro, mas era o mundo inteiro daquela época. Então eles achavam que o mundo inteiro era aquilo lá, porque eles não tinham ainda transatlântico pra vir aqui pra América e descobrir e escravizar o nosso povo, tá bom? E fazer tudo isso, tá bom? Então é isso, eu só queria dar essa introdução aí, que às vezes você não sabia que era do Raul Seixas essa música, né? Mas é isso, então vamos começar aqui nosso tema. Os últimos temas desse podcast foram crime, droga e agora religião, então eu tô sem criatividade e tentando viralizar, né? Completamente o oposto, porque uma pessoa normal faria o quê? Um episódio sobre a Olimpíada. A Olimpíada tá bombando agora. Eu sigo um monte de comediante, eu entro no Instagram, é só piada olha, já fizeram tanta piada com a Raíssa, não zoando ela, né? Mas a fadinha do skate, ela ganhou a medalha, e aí as pessoas conheceram ela agora. E eu tô, inclusive, meu sentimento com a Raíssa é o mesmo que você, ouvinte, vai ter comigo se um dia eu estourar. Porque você vai falar assim, cara, então tira um print agora, porque eu não tenho um print da Raíssa antes, quando ela só tinha 20 mil seguidores. E aí, agora não tem como eu provar que eu acompanho ela antes, mas a sensação que vocês vão ter daqui a 3 anos, quando esse podcast aqui estiver bombando, é a mesma que eu tenho com a Raíssa, que agora o mundo inteiro descobriu, aí agora tá na boca do povo, mas eu já segui ela desde a época que ela fez o vídeo de fadinha, que eu já achei ela no Instagram e eu seguia ela, menina, anda demais. Porque eu também sigo bastante skatista e bastante comediante. E aí, o que eu tava falando mesmo? Falando isso, por que será que o Luan de Oliveira não foi pra Olimpíada? Depois eu vou perguntar pra ele. Acho que ele não vai me responder, mas eu vou perguntar mesmo assim. Enfim, é isso que eu queria dizer. Porque eu devia fazer um episódio sobre a Olimpíada, que tá no hype. Mas eu não ligo pra hype, eu ligo aqui pra falar do que eu tenho vontade, entendeu? E hoje deu vontade de falar de religião, mas eu não quero, como eu falei antes, eu não quero ofender a religião de ninguém, então eu não vou falar das maiores religiões aqui. Eu, na verdade, trouxe uma lista de religiões bizarras que são tão pequenas e tão novas que provavelmente ninguém dessa religião vai ouvir, então aí não tem problema. Uma coisa é você fazer piada com budismo, com islamismo, ou judaísmo, ou cristianismo, que tem milhões não, bilhões, se juntar tudo é bilhões de seguidores e milênios de história. Então eu não vou fazer piada com esses caras. Vou fazer piada com essa religião que surgiu em 1980, que daqui a 4 mil anos, talvez, eu não sei se vai vingar, né? Não dá pra saber. Poucas que vinga, porque agora tem um monte de religião dessas pequenininhas, mas das grandes só tem 4, 5. Lá na Índia tem um monte, mas que nós conhecemos é 4, 5. Então quer dizer que há 2 mil anos atrás tinha um monte que foi ficando e só sobrou as grandes, tá bom? Então pode ser que vingue, pode ser que não, mas por enquanto eu não vou ter problema zoando a religião que surgiu em 1980 e tem 20 mil seguidores, tá bom? Então a lista aqui é só religião bizarra, tá bom? Que eu trouxe pra nós. E religião eu tentei pegar umas curioso, né? Que é pra você depois contar, já sabe, né? Na mesa do café, na mesa do café não pode ter, mas quando puder voltar pro trabalho, ou se você já voltou, quando você estiver na mesa do café lá fazendo aquele famoso happy hour durante o serviço ali, né? Aí você vai contar pros seus amigos sobre essa religião. Então vamos começar aqui logo. A primeira religião chama Happy Science, ou Ciência da Felicidade. É uma religião japonesa que surgiu nos anos 80 e eu já estive no Japão, não sei se eu já comentei com vocês, não sei, mas eu já estive no Japão em 2019, tá tendo a Olimpíada lá agora, tudo aqueles lugares onde eles estão na Olimpíada lá, eu já fui, tá bom? Já andei de skate na pista, nem tinha aquela pista, tudo fizeram pra Olimpíada, mas enfim, eu já fui lá no Japão mesmo, mas tem vários episódios que eu esqueci de falar que eu fui pro Japão, eu tento sempre falar pra valer a pena o preço da passagem que eu paguei, tá bom? Então ela foi fundada lá em 1980 por um cara chamado Ryo Okawa. Parece que Ryo é curto, mas ele tem 6 letras o nome do cara, só que mesmo assim é só Ryo, porque tem um monte de H, enfim, eu nem sei se é assim que pronuncia, mas o nome dele é Ryo Okawa, que ele é tipo o Henrique Cristo do Japão, tá bom? Só que ele é um combo de Henrique Cristo, porque ele diz não só ser a reencarnação de Jesus,
mas ele também fala que ele é a reencarnação de Jesus, de Buda, e de vez em quando ele recebe outros deuses no corpo dele também. Então ele é um combão de Deus, e aí ele diz que é isso aí. Que eu acho que um Jesus japonês não passa credibilidade. Desculpa, isso é, como é o nome? Xenofobia. Mas um Jesus chinês, chinês não, chinês ia ser pior ainda, mas um Jesus japonês, um Buda japonês, acho que o primeiro Buda era japonês, não era? Não sei também, mas enfim, vamos lá, esse cara aí diz que ele recebe vários deuses, inclusive também ele fala que ele, depois que os líderes morrem, ele faz entrevista. Ele não consegue entrevistar o Obama agora, mas assim que o Obama morrer, ele entrevista o Obama. Então ele já entrevistou Kennedy, entrevistou... eu só lembrei do Kennedy. Do Brasil tem algum que morreu? Tancredo Neves, ele já entrevistou. Acho que não, acho que ele só entrevista os mais importantes, assim, tipo... pra nós ele é importante, mas na história global, acho que não. Mas enfim, a última pessoa, o último líder global que ele... Não é líder global, é líder local, né? Mas enfim, a última pessoa importante que ele entrevistou foi a Premier Margaret Thatcher, tá bom? Que ela morreu recentemente, não lembro quando foi, mas ela morreu recentemente, eu lembro da matéria aí falando que ela morreu. Mas enfim, ele entrevistou ela 19 horas depois que ela morreu, ele entrevistou ela 19 horas depois que ela empacotou, ele fez a entrevista. Ele mal esperou a menina chegar no céu. Ela tava sendo recebida ainda, São Pedro tava fazendo o cadastro da Margaret Thatcher, ela teve que soletrar o nome, né? Margaret Thatcher, aí era difícil, parece Catcher, que é aquela a VAP de lavar carro, só que com T, aí tá difícil ali, aí o Dom Pedro tava procurando o nome dela ainda, e aí o cara conseguiu uma entrevista exclusiva, e aí falou com ela. Eu não fui ler não, porque achei muita viagem, nem ia perder meu tempo lendo a entrevista da Margaret Thatcher, mas enfim, ele entrevistou, e eu não sei se eu falei isso antes, mas eu acho que eu já falei isso aqui, mas eu não queria que Jesus voltasse agora, durante a minha vida, porque ele esperou 2000 anos. Eu não queria que ele voltasse bem na janelinha que eu tô vivo. Eu queria que ele voltasse depois. Por quê? Porque quando ele veio a primeira vez, agora, eu não tô falando mal não, calma, não desliga ainda. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: quando ele veio a primeira vez, muita gente não acreditou que ele era Jesus, porque agora apareceu o Henrique Cristo, apareceu esse cara, e nós tá aqui fazendo piada, mas tem umas galera que acreditou nesses caras. Tem Rizete, o Rizete tem mulher que vive com ele lá, que é discípula dele, e aí, se ele tiver certo, só essas pessoas vão, entendeu? Então eu não queria, eu queria que ele viesse depois, pra eu não pegar pra eu não correr o risco de eu estar zoando o Jesus certo, porque não dá pra saber. E eu fico pensando, e se ele voltasse agora, ele ia fazer uma conta no Insta? Eu não sei. Inclusive, eu vou seguir o Henrique Cristo agora. Que agora meu celular tá usando pra gravar. Mas eu vou seguir, porque não custa nada. Eu já sigo até o Otávio Mesquita. Então, eu vou seguir o Henrique Cristo, porque vai que ele é Jesus. Se não for, não tem problema, é só seguir. Depois a coisa eu silencio. Boa, então acho que você também devia seguir o Henrique Cristo. Eu vou até procurar esse mano aqui, ó. RYUHO Okawa. OKAWA. Também vou seguir ele, porque se um dos dois, no máximo eu vou ver umas postagens deles, então não tem problema. Então bora lá, essa é a primeira religião. A segunda religião se chama Sociedade Etérea. Sociedade Etérea é uma religião UFO, quer dizer que ela mistura religião com ETsismo, com crença em ET, né? E o fundador dessa religião é o George King, que ele é meio doido, mas ele tem um bom nome de cantor de blues. Eu não seguiria a religião dele, mas eu gostaria de ouvir o novo CD do George King, né? Não parece que é o nome de cantor de blues? Eu não sei, pra mim parece. Mas enfim, esse George King aí, ele fala que há muito tempo atrás ele teve contato com ETs e os ETs revelaram pra ele os segredos da vida, e aí ele conseguiu fundar uma religião de uma galera que acreditou nele nessa balela. E eu não queria dizer não pro George King, pros seguidores dele, mas eu só queria falar uma coisa pra vocês: chupa, tá bom?
chupa George King, porque se você é ouvinte aqui, você tá ligado que ele teve contato e os caras falaram o segredo, mas teve um mineiro, Antônio Vilas Boas, de uns 4, 5 episódios pra trás, que ele não só teve contato, como ele traçou-lhe a pataca do ET, tá bom? E inclusive pode até ser que o George King esteja rezando pro filho do Antônio Vilas Boas. Então o Brasil mais uma vez saindo na frente. Saiba que tem um monte de americano rezando pro filho de um mineiro, achando que o filho do mineiro é Deus, tá bom? Então essa é a segunda religião estranha. Vamos logo para a próxima. Queria até fazer um pause aqui para tirar esse elefante da sala aí, né? Que eu aposto que vocês estão, quem tá me vendo no YouTube, quem tá me ouvindo só no Spotify, não vai... Eu vou tentar descrever, porque eu cortei meu cabelo, fui lá no Quito Barber, o melhor barbeiro de Cajamar e região. Tá aqui, ó, o logo do Quito Barber. Então, se você é de Cajamar, marca um horário, vai lá, tá apertada a agenda dele, mas ainda dá pra você marcar. Vai lá, marca um horário, você não vai se arrepender, tá bom? O Quito Barber tá atendendo na casa dele, seguindo todos os padrões de segurança saudável, segurança de saúde sanitária. Sanitária? Não sei, mas tá seguindo todos os bagulho, né? Ele tá de máscara, tudo certinho. Então é um atendimento personalizado, tá bom? Você não vai se arrepender. Pode seguir ele no Instagram, marca lá um horário. Se você é de Cajamar ou qualquer cidade aqui próxima, vai lá que você não vai se arrepender. E eu tive lá ontem no Quito Barber, ele cortou meu cabelo. E pra quem tá só ouvindo, eu vou descrever, eu tô a cara do Vavá, do cara metade, mas na época que ele era sex symbol, sabe, na época que ele era casado com a Mara Alexandre, que era gatão, eu tô a cara dele, com a testa um pouco maior, vou assumir aqui. Imagina o Vavá do cara metade com a testa da Larissa Manoela ou da Eliana. Esse sou eu hoje, realmente eu tô muito gato. Queria falar não, mas eu tô bonito, hein? Olha, eu vou te falar. Então é isso, só queria fazer esse... Acabei aproveitar que eu tô falando de pessoas egocêntricas aqui, né? Fiz esse parênteses aí pra falar do meu cabelo, que realmente hoje eu tô bonito. Tá bom? Então bora lá aqui pra terceira religião, que é a seguinte. Igreja de Ed Wood. Igreja de Ed Wood. Essa igreja aqui, ela acha que o diretor de cinema Ed Wood, ele é o Messias. Então ele acha que ele nem fala que é o Jesus, mas ele fala que o cara é Deus. Os caras falaram que o filme desse cara deve ser tão bom que eles falaram que o cara é o Messias. E falaram que os filmes dele são feitos para trazer iluminação para as pessoas. Então, na cabeça deles, Jesus voltou. E a forma que ele achou, porque ele voltou em 1920. E aí na época não tinha TikTok ainda. Fazer uma conta no TikTok e iluminar as pessoas com um vídeo de dança. Então, eles dizem que esse tal de Ed Wood aí, ele voltou e fez filme para iluminar as pessoas. Eu nunca assisti nenhum filme dele, mas eu trouxe aqui a lista, tá bom? O primeiro filme que ele fez aqui, que traz iluminação, chama Motoqueiro Fantasma. É um ícone estrelado por Nicolas Cage e com certeza foi pensado por um ser supremo. Se você já assistiu, você deve ficar concordando comigo aí. Tá bom, isso é mentira, tá bom? Esse filme é uma bosta, hein? Nossa, o Nicolas Cage, ele tem eu não sei se vocês concordam comigo, mas o Nicolas Cage, ele tem a capacidade de fazer um filme muito bom e uns 10 muito ruim que você fala... Teve um filme, eu não lembro agora qual que é, mas Motoqueiro Fantasma é um desses, mas tem um filme que eu vi com o Nicolas Cage e falei, não é possível que ele aceitou, ele não leu. Não é possível, ele não leu o roteiro. Porque eu falei, olha, que filme ruim. E ele faz um filme bom. Inclusive, um dos filmes favoritos meu é O Senhor das Armas. E é com o Nicolas Cage. Então ele faz um filme bom, mas tem uns também que eu vou te falar, é ruim com força. Mas eu tô falando aqui do Ed Wood, tá bom? E aí, se você tá curioso, esse Ed Wood, o Tim Burton fez um filme, acho que em 92, 93, e fez um filme falando da vida desse Ed Wood e o Johnny Depp. Olha quem diria, hein? Johnny Depp no filme do Tim Burton. E aí o Johnny Depp é o cara que fez o Ed Wood. E eu nunca vi, porque eu prefiro o Telaclass, né? Inclusive, eu queria deixar aqui minha lista de Telaclass pra você ver. Vai no YouTube e procura Telaclass. Olha, a coisa mais engraçada que já fizeram na internet. E aí,
É meio copiando Feira da Fruta, mas eu prefiro a Telaclass. Eu acho o Hermes e Renato realmente genial. E a minha lista de Jackass, de Telaclass favorita é primeiro Memórias de Ninja Lock, depois Tretas de Hong Kong e depois Caçadores de Zika. E um capeta em forma de guri, de quebra aí, tá bom? Tem nada a ver isso aqui, esse podcast tá indo pra um caminho esquisito. Bora pra quarta religião aqui, que é o seguinte, ó. Igreja da Eutanásia. Então, essa igreja, se você sabe o que é eutanásia, você já deve estar imaginando, porque essa aqui é bem autoexplicativa, porque essa igreja aqui, ela fala que o mundo tem gente demais. Então, provavelmente esse cara já pegou o metrô na Sé, ou ele é de Nova York, que também, o metrô de Nova York também é uma bagunça. Não sei se eu já falei pra vocês, mas também já tive lá. Ai. Mas enfim, essa igreja aqui é isso. Eles acham que o mundo tem muita gente e aí a solução é se matar. Então eles têm manifestação pedindo para as pessoas se matar e eles são espertos, porque eles falam assim, que as pessoas falam, então por que vocês não se matam? Aí eles falam, não, porque se a gente matar, quem vai convencer as pessoas de se matar? Então a gente tem que primeiro convencer as pessoas para depois se matar. Aí eles nunca se matam, porque não morreu as pessoas o suficiente. Mas é isso, a igreja que acha que as pessoas têm que se matar. Eu também acho que tem muita gente, mas a minha solução é mais simples, só você não ter filho. Porque a gente dura pouco, o ser humano dura pouquíssimo, tá bom? Então se a gente tiver sorte, a gente dura 80, 90 anos. Inclusive, essa semana faleceu a pessoa mais velha da minha rua lá de Morato, Dona Filipa. Se pá, deve ser a mais velha de Morato, ela tinha 101 anos. Agora vai aparecer alguém falando que tinha alguém mais velho, mas 101 anos é velho, hein? E nossa, essa velha era top, hein? Essa senhora. Porque parece que eu tô sendo desrespeitoso, mas realmente ela era como se fosse a avó da vida inteira. Eu não fiquei triste porque uma pessoa com 101 anos, a gente não fica mais triste, né? Também não fica feliz, mas ela teve uma vida muito boa, né? 101 anos, morreu dormindo ainda. Então, Dona Filipa, onde a senhora esteja aí, muito obrigado por tudo que a senhora fez pela Vila Suíça inteira. Tá bom? Então, bora aqui voltar. Que eu tava falando aqui. Para uns retardados passar de igreja. Para um retardado passar de igreja para igreja de homicídio não custa nada. Sim. Isso aqui eu li o roteiro aqui de uma forma. Porque eu não tava lembrando onde é que eu tava, mas nem eu lembrei que eu escrevi isso. Mas realmente isso é verdade. Porque uma pessoa que acredita cegamente que tem muita gente no mundo, para essa pessoa deixar de ser igreja da eutanásia e virar igreja do homicídio não custa nada. Pra esses caras começar a matar a pessoa pra diminuir, achando que tá fazendo bem, não custa nada. Então, queria até dar esse toque aí, FBI, fica de olho nessa galera aí, que americano já é meio doidão. Brasileiro não é assim não. Brasileiro não sai metralhando os outros não. Até sai de vez em quando, mas lá é bem pior. Tá bom? Então, é isso. Então é isso, bora lá pra quinta. Essa aqui foi fraca, hein? Essa aqui, desculpa aí. Mas vamos pra quinta, essa aqui é boa, hein? Essa aqui chama... Essa igreja é a mais escrota de todas. Essa religião, ela chama pastafarianismo. Eu vou até colocar uma foto do deus do pastafarianismo. Então, o deus Pastafari é esse mano aqui, ó. Isso aqui é uma representação. E pasta é tipo massa, né? Não sei se é em italiano ou se é em inglês, mas sei que em inglês chama macarrão de pasta. Então, pastafarianismo é isso. É uma igreja que cultua um deus que é um monstro gigante de espaguete. Tá bom? Quem segue essa igreja é chamado de Pastafari. Eu nem sei se mas é engraçado, né? É coisa de maconheiro mesmo. Então é só trocar o Rastafari por Pastafari. Aí já junta, né? Já junta as ideias de maconheiro com o deus da larica, que é o Pastafari. Não sei o nome dele. Eu acho que o nome dele é Monstro Gigante de Espaguete. Esse é o nome. Ai. E aí, o que eu queria chegar aqui. O fato curioso dessa igreja é que ela é uma igreja mesmo. E na República Tcheca, um cara que era Pastafari, ele ganhou o direito de usar um escorredor de macarrão na cabeça nos documentos dele. Então, todos os documentos do cara, ele tá usando um escorredor de macarrão de ferro na cabeça. Porque ele falou assim,
o judeu, ele pode sair no documento com o kippah, aquele bagulhozinho aqui, que é tipo tipo um cucuruco aqui. Que eu quando era pequeno eu usava kippah quando furava bola. Tinha aquelas bolas, sem ser de capotão, sabe? Aquelas bolas de borracha. Aí quando furava, nós cortava e ficava assim. Aí ficava parecendo um judeuzinho. E aí ele falou, se o judeu pode, se os caras lá podem usar turbante, eu quero usar. Que é religião. Religião você não pode falar. E aí ele ganhou. E aí todas as fotos dele. Que processo, hein? Ele moveu um processo. Quando ele ganhou, ele pôde sair nas fotos com um... Que ideia, viu? Será que pode usar peruca? Acho que pode, né? Porque se você não falar que é peruca, as pessoas não vão ter coragem de falar. Então dá pra usar peruca. Então acho que quando eu for renovar a carta, eu vou pegar uma peruca. Uma peruca loira e vou tirar as fotos com uma peruca loira. Aí depois, quando eu for parado pela polícia, vai falar assim, mas isso aqui não é você. Eu falo, não, isso aí não é porque eu era loiro. Não sei se é uma boa ideia, não. Mas acho que dá. Porque a pessoa que usa peruca, quem tá perto não tem coragem de falar. Então se eu for lá, o cara vai falar assim, tira a peruca pra tirar foto. Seria engraçado, hein? Sair nas... Não sei se depois eu teria problema. Mas eu adoraria mostrar meu RG pras pessoas e tá eu com a peruca loira. Ia ser bem engraçado. Mas enfim, bora aqui, ó, pra sexta. Sexta curiosidade é o seguinte, ó. A sexta religião chama apateísmo. Apateísmo, eu nunca tinha ouvido falar disso daí, não sei se você já ouviu, mas pelas 3 linhas que eu li, eu sou esse bagulho aí, apateísta, ou apateu, eu não sei como é o nome que fala. O que é apateísta? Não são ateu, mas eles vem de apatia. Apatia e ateu, e teu é de teísmo, é apateísmo, né? Teísmo é de teologia. Então eles falam que não sei se tem Deus, mas se tem, eu não ligo se tem. Então é mais ou menos isso. E aí é mais ou menos o que eu sigo também, porque eu acho que se tem um Deus mesmo, ele não... Se ele me fez a imagem dele, ele não gosta que as pessoas fiquem cultuando ele, entendeu? Eu acho que isso é muito puxa-saco, quando você fica muito... tudo que você atribui a ele, não sei o que. Ele te deu o livre-arbítrio, aí você fica tudo... Então, apateísmo é isso aí. Então, é uma igreja... Uma igreja não, uma crença, sei lá o que é. Porque ateu também é chato, hein? Não, tem uns ateus que quer te convencer. Aí vem falar de teoria científica como se fosse a verdade. E não é também verdade. Não dá pra saber. Não, é tudo... É a mais provável. Então, é mais provável até alguém contestar. Então, se um outro cara se surgir uma tecnologia nova e provar que a antiga tá errada, aí muda, entendeu? A ciência, mas ciência é ciência. A ciência, há 500 anos, sei lá, antes de Copérnico, achava que a Terra era plana. Aí agora quem acha que a Terra é plana é idiota. É idiota, mas há 500 anos atrás, sei lá, era o cientista que falava isso. Então, também não, sabe? Então, só queria falar aí. Eu falei que ia fazer em 30 minutos, já tá em 38. Então, é isso. Antes de finalizar, eu queria fazer aqui o oferecimento, né? Fazer aqui o agradecimento, na verdade, para La Comedy, a melhor marca de roupa do interior de São Paulo. La Comedy, meu amigo Thiago Ferreira, tá bom? Então, segue lá no Instagram, vai de La Comedy. Tem uma lojinha na Shopee, você vai na Shopee lá e coloca La Comedy. Vai aparecer, acho que é Use La Comedy na Shopee. Mas se você colocar na Shopee La Comedy vai aparecer. Tem as camisetinhas lá, tem máscara, tem tênis, tem... Nossa, falar em tênis, eu vi um tênis, é por isso que Jesus não volta. Eu vi um tênis de 8 mil reais. Eu acho que vou até colocar foto, porque me revoltou tanto. É uma meia com sola. É uma meia bege com sola. E custa 8.500 reais. 8.500 reais numa meia. Mano, o ser humano, ele vê o limite da idiotice e fala, dá pra passar. E aí, não tem limite. Não tem limite. A idiotice humana, assim como o amor de Deus, é sem limite. Tá bom? Então, tudo isso só pra falar pra você seguir, meu amigo. Seguir a marca da minha camiseta aqui, ó. Aliás, todo episódio eu tô com uma camiseta diferente da La Comedy. Então, segue lá. Vai de La Comedy, tá bom?
E eu já queria aproveitar então que eu falei do Thiago Ferreira, ele tem um podcast muito legal chamado Diálogo de um Cara Só, tá bom? Ele entrevista vários profissionais de várias áreas diferentes, então é muito curiosidade, como eu posso dizer, mais construtivas do que as minhas, né? Porque aí você vai ouvir em vez de você ouvir um idiota igual eu falando de coisas variadas, você vai ouvir um idiota igual o Thiago perguntando pra pessoa que não é idiota, que é profissional naquela área. Então, por exemplo, na última sexta-feira, ele entrevistou uma doula. Uma doula, sabe o que é uma doula? Então, a madoula, você não sabe o que é uma doula? A madoula é uma pessoa que não é profissional. Ai, pra que fazer isso, né? Mas é que é uma doula. Não é uma doula, é uma doula. Doula é a pessoa que acompanha a grávida. Eu achava que era parteira, mas não é. E aí eu achava que era meio inútil nessa profissão. Aí depois que eu vi o podcast do Thiago, aí eu vi que é inútil. Né? Não. Depois você vai ver lá. Vai lá e ouve. Tá bom? Ele entrevistou várias pessoas, então é muito legal. Também tem um podcast do meu amigo André Otávio, tá bom? O podcast dele chama André Otávio Podcast. Tá? Olha que criatividade, hein? Esse menino vai longe. Esse menino vai longe. É muito legal o podcast dele. Ele devaneia. Então ele é mostrando o ponto de vista dele sobre o mundo. Então é muito legal. E aí também outra coisa. O André, ele faz show com Afonso Padilha todo dia. Todo dia ele tá com não é assim, mas já fez. Então, ele é dono do canal Comédia com Legenda. Inclusive, você quer ver stand-up legendado e não paga Netflix? Ou então já assistiu todos os Netflix? Ou então você quer ver um vídeo de stand-up do Chris Rock. Você fala, o Chris Rock faz stand-up? Faz stand-up. E onde tá o vídeo? Comédia com Legenda no YouTube. Se inscreve lá, tá bom? Outra coisa. Adam Sandler. Tem um vídeo do Adam... Aliás, tem mais de um. Do Adam Sandler lá no canal do André. Fazendo stand-up mesmo. Não aquele do Netflix. Fazendo stand-up mesmo, raiz. Lá nos anos 70, 80, sei lá. André Otávio Podcast. Então, é tudo do André Otávio. Então você pode se inscrever no canal Comédia com Legenda, pode se inscrever lá no André Otávio Podcast. E o que eu tava falando mesmo? Ah, tá, porque o André, ele faz show com esses caras aí. Então dali a pouco ele estoura. E aí você vai ser igual eu sou com a fadinha com o André Otávio. Então segue esses caras tudo aí, ó. Thiago Ferreira, André Otávio e também Daniel Reis. Ele tem um podcast chamado 365 Dias com o Daniel. Também é muito legal, é uns devaneios, umas linhas de raciocínio muito peculiar. Então eu gosto muito de ouvir o 365 Dias com o Daniel. Então eu acho que você devia ouvir. Inclusive aproveita que tá terminando aqui mais cedo hoje. Nem tão mais cedo assim, né? Normalmente é 48. E aí você vai ouvir esses podcasts aí, tá bom? Então acho que é isso que... também queria fazer aqui uma propaganda pro meu amigo Diego. Tá com um projeto muito legal. Chama Projeto Colher Cheia. Então ele tá ajudando a galera em situação de rua lá de São Paulo. O famoso mendigo, tá bom? Então ele tá ajudando lá a galera que tá passando necessidade. Tá um frio lascado. Agora, hoje não tava não. Mas recentemente tá um frio lascado aqui. Então ele tá comprando meia, agasalho. Tá dando pra galera lá. Tá bom? E tem Pix. Se às vezes você quer ajudar e não sabe onde. Então agora você sabe, ó. Segue aí. Projeto Colher Cheia. Tá bom? Então bora. Chega de enrolação. Vamos para nossa revisão musicada. E eu esqueci de escrever ela aqui. Eu vou escrever agora. Eu pensei no banho. O final da música. Esqueci de anotar. Pera aí, rapidinho, hein? Não desligue ainda não. Tá acabando. Enquanto isso, vamos fazer um exercício aqui. Vai contando o número primo aí. O número primo que você conhece. Vai lá. 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23. Eu não consigo contar número primo e escrever. Mas continua. Eu parei no 23. Qual que é o próximo? 29, né? Mas vai você agora. Peraí, 29. Não, 29 é assim, primo. E aí, em qual número você parou? Número primo. Sabia que tem um
Microsoft, sei lá, alguma empresa aí paga, se você procurar no Google aí, o maior número primo conhecido, vai falar, eu não sei também se é verdade isso, porque o meu professor de cálculo da FATEC falou isso, mas eu fiz cálculo na FATEC São Paulo em 2006, então pode ser que já não existe mais isso, mas ele me falou que as empresas de tecnologia pagavam se você achasse o número primo mais alto do que o último número primo que eles acharam, que é um número bem grande, e que é primo, e aí é isso. Então bora lá pra revisão musicada, que eu já chega, né? Vamos falar de um assunto que eu não entendo por vez, tá bom? Então essa aqui é a revisão musicada pra você finalizar esse podcast com música, com alegria e fixar as ideias que nós trocamos aqui hoje, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, e essa é a revisão musicada. Preciso tomar água, mano, minha garganta tá zoada mesmo. Acabou a água, como é que eu vou cantar agora? Bora lá. Eu nem afinei o ukulele. Não dá pra tocar assim não, né? Hoje tá difícil. Esse aqui é o... Eu sempre costumo falar, né, que é vanguarda. Quantos podcasts já viu alguém afinar um ukulele ao vivo no podcast? Isso aqui o flow não mostra. Tá bom, então bora lá. Essa aqui é a revisão musicada, aí ficou mais ou menos assim, ó. Religião é igual cu, cada um tem o seu. Eu não me importo se tu é crente ou ateu. E pra ir pro céu não é tão difícil. Eu sempre erro. Eu tinha que ensaiar antes essa música. Mas aí eu chego aqui pra fazer de uma vez só. Ensaia essa merda aqui. Bora lá de novo então. Religião é igual cu, cada um tem o seu. Eu não me importo se tu é crente ou ateu. E pra ir pro céu não é difícil não. Basta se empenhar em não ser um cuzão. Tá bom? Muito obrigado por ter aqui. Até a próxima e tchau.